Bem-vindos e bem-vindas ao webinar Asilo na Prática, uma iniciativa do Grupo de Prática da Nova Refugee Clinic. O nosso grupo é composto por Ariana Paraíso, Margarida Morgado, Maria Rezende, que não pode falar agora, Mariana Costa, Sofia Torres Pereira e por nós, Amélia Pinto e Maria João Andrade. Que hoje temos a honra de moderar este episódio, o qual contará com a ilustre presença de Emeline Oliveira, coordenadora e cofundadora executiva da Nova Refugee Clinic, Legal Clinic, assistente convidada no Instituto Politécnico de Leiria, investigadora do Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade e doutoranda em Direito na Nova School of Law. A doutora Ana Cansado, antes mais feminista, é atualmente consultora no âmbito da igualdade de género na nossa Nova Refugee Clinic, é licenciada em Relações Internacionais, mestre em Família e Género e é participante em diversos projetos de direitos humanos e, nomeadamente, nos direitos das mulheres. E Diana Pinto, licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e mestranda em Políticas Públicas pelo ISCTE, com especialização na área da habitação social e da política urbana feminista. É membro fundador e à data presidente da direção da Liga Feminista do Porto e é desde julho de 2021 técnica de projetos na Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Muitíssimo obrigada, antes de mais, por terem aceito o nosso convite. E começamos dizendo que estamos no mês das mulheres e, tendo em conta a situação política que vivemos na Europa, decidimos abordar este tema e discutir como é que o género impacta as migrações e de que forma as mulheres experienciam este processo de imigração. Em 2016, segundo o relatório do Acnur, 49% das pessoas refugiadas eram mulheres, sendo que atualmente esse número aumentou. Estes dados refletem a tendência crescente das migrações e, consequentemente, refletem algo mais. São as mulheres um dos grupos mais afetados pela pobreza, conflitos armados e por catástrofes naturais que as obrigam a migrar. Para além disso, é importante ter em conta que as mulheres estão expostas a vários perigos antes, durante e depois do seu percurso, desde o seu país de origem até ao país onde procuram asilo. Um dos maiores perigos que enfrentam é a violência sexual. E segundo novos dados da ONU, só em 2020 foram reportados 2.500 casos de violência sexual contra mulheres e meninas em 18 países. Portanto, a violência de género e a ligação com as migrações forçadas é o que pretendemos explorar nesta nossa conversa. Damos então início às nossas questões, às nossas oradoras, e a nossa primeira questão é se há ou não uma relação entre as migrações forçadas e a violência de género, e se sim, em que medida? Penso que poderá começar quem quiser falar, e pronto, muito obrigada. No meu caso, posso já iniciar esse debate. Certamente há uma relação entre migrações forçadas e violência de género. Seja, ao meu ponto de vista, no início, ou seja, a violência de género pode ser uma razão que leva a uma mulher, a uma menina, mas também outros grupos a exatamente enveredarem pela migração e tentarem escapar de uma eventual perseguição, mas também durante o trânsito, percurso migratório e até a chegada no país de acolhimento. Por isso, eu diria inicialmente que sim, mas também teria muito gosto em ouvir as outras duas convidadas. Posso então tomar a palavra. Queria começar por agradecer o gentil convite que me foi feito, com muito gosto que estou. Em bom da verdade, só queria fazer uma pequena correção à minha apresentação, porque não sou mestre, fui mestranda, de facto, terminei a parte curricular do mestrado em Família e Género, mas não terminei o grau, portanto, só queria clarificar esta situação. Mas de acordo com a doutora Emeline, eu penso que há uma relação inequívoca entre as migrações e a violência de género, porque acredito que existe um sistema de masculinidade tóxica, chamemos assim, eu habitualmente trato por patriarcado, que infelizmente não reconhece fronteiras geográficas e impõe determinados comportamentos que são de facto de violência de género. E sim, existem territórios onde a violência é mais sofisticada e não conseguimos identificá-la tão facilmente. Naquilo que é o percurso migratório de homens e mulheres, temos testemunhos, temos rostos. Eu acho que é sempre importante recordar diversos projetos que recolhem esses testemunhos
muito no sentido do que já foi dito, não é? Porque não só como motivação para a migração, mas depois durante todo o percurso, e muitas vezes percursos apoiados, em que de facto esta violência se exerce sobre diferentes pessoas, que, reproduzindo esta violência sistémica que resulta da desigualdade formal entre homens e mulheres. Obrigada. Bom, também queria começar por agradecer o convite da nova Refugee Clinic e para parabenizar-vos pelo trabalho que têm feito, que acho que é excepcional. Eu li o último artigo que publicaram sobre direitos reprodutivos, estava muito, muito bom, portanto, parabenizar-vos por isso e cumprimentar também as minhas companheiras de painel, com excelentes percursos. Sim, os percursos migratórios são frequentemente um instrumento de violência contra as mulheres, ou então são o campo onde se exercem muitas violências contra as mulheres. Os percursos migratórios são, como vamos falar, muitas vezes o espaço onde mulheres se encontram em situações de especial vulnerabilidade, nomeadamente mulheres e crianças. Isso é muito claro agora no caso do conflito ucraniano, em que são mulheres e crianças, sobretudo, a atravessar fronteiras do leste europeu, sujeitas a níveis muito mais altos do que o normal a redes de tráfico humano, nomeadamente para fins de exploração sexual. Portanto, não só mulheres são frequentemente obrigadas a sair forçosamente das suas áreas de residência, perdem comunidades, e a comunidade é incrivelmente importante para a segurança de mulheres, no mundo patriarcal, para onde as comunidades são fomentadas por mulheres, organizadas por mulheres e que seguram, e são fatores de sustentabilidade para mulheres, mas também quando efetivamente atravessam essas fronteiras, vêm-se a si e aos seus filhos a correr graves riscos e graves perigos para a sua integridade, nomeadamente na forma do tráfico humano. Portanto, para mim parece-me impossível discutir migrações sem discutir mulheres, e portanto parabenizo-vos por esta iniciativa. Eu acho que é um excelente ponto para começar. Muito obrigada pelas respostas das nossas oradoras, ótimos contributos para esta questão e para iniciarmos então este nosso debate. A minha próxima questão era dirigida à Emmeline, acerca do princípio do non-refoulement. Se considera este um princípio do direito internacional dos refugiados importante para proteger mulheres e meninas de violência de género que procuram asilo, e o porquê? Muitíssimo obrigada por essa interessantíssima questão, que acho que acaba por demonstrar essa relação muito próxima entre as migrações forçadas e a questão de gênero como um todo. Antes de mais, eu gostaria apenas de explicar de uma forma bastante sucinta no que consiste o princípio do non-refoulement. Importa mencionar que esse princípio vem, então, consagrado na Convenção de Genebra de 1951 e é reconfirmado no seu protocolo adicional de 1967. E a ideia por trás desse princípio é que uma pessoa que requeira asilo não seja afastada, portanto, não seja retornada para o país ou a zona da sua residência habitual ou de nacionalidade em que há uma possível perseguição nesse lugar. Portanto, até o fim do procedimento e até ser declarada que essa pessoa é uma refugiada, ela não deverá ser afastada para o lugar em que colocará em risco a sua vida ou a sua integridade física. Mas é sim um importante princípio que visa, portanto, defender e proteger mulheres e meninas, principalmente quando elas são vítimas e requeiram asilo. Portanto, há essa proteção inicial para que elas não sejam retornadas ao seu país de origem ou de residência habitual, até que se possa, pelo menos durante o procedimento, verificar se os factos apresentados realmente coadunam com o que é possível no próprio direito para realizar a sua proteção, e assim, sendo declaradas refugiadas, elas poderão continuar no território sem que sejam retornadas. No entanto, do meu ponto de vista, esse princípio ele não é suficiente sozinho. Ele precisa de outros princípios e, vamos dizer, principalmente de um procedimento mais ágil para que essa proteção seja efetiva. Não basta afastar, não basta não afastar essas mulheres e meninas. Temos que garantir que durante o procedimento, durante o acolhimento e durante a integração, tenhamos uma perspectiva de gênero em todas essas fases para efetivamente garantir uma proteção. A proteção internacional não se basta no não afastar, mas também de garantir
todas as condições de acolhimento e também de integração para essas meninas, exatamente para evitar que essa violência não se perpetue. Pode não se perpetuar no mesmo grau, na mesma intensidade, contudo, ainda assim, nos estados de acolhimento, e infelizmente, esta ainda é uma realidade, não atingimos a igualdade plena. Portanto, temos também que garantir que outras formas de violência contra as mulheres não se perpetuem também no estado de acolhimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Emily. Obrigada. A nossa próxima questão é direcionada à Diana Pinto e é: quais são os desafios que associações e ONGs, como a Plataforma para os Direitos das Mulheres, encontram em lidar especificamente com mulheres beneficiárias de proteção internacional? Quais são as suas principais necessidades e como procuram colmatá-las? Bom, começar por dizer, para quem não conhece, que a PPDM é a maior organização da sociedade civil portuguesa na área dos direitos humanos das mulheres e das raparigas. Contamos com 28 organizações membros, muitas das quais trabalham ativamente no terreno e diretamente com estas e outras questões, muitas delas ligadas à violência. Somos também a Coordenação Nacional do Lobby Europeu das Mulheres, que é a maior organização de mulheres da União Europeia, que conta com mais de 2.000 associações nos Estados-membros e 17 organizações europeias. Fazemos também parte da Plataforma da Sociedade Civil Europeia contra o Tráfico de Seres Humanos e temos um estatuto consultivo especial no Conselho Económico e Social das Nações Unidas. Isto será importante para a nossa participação e acompanhamento dos trabalhos da CSW, cuja 66ª edição está a correr agora em Nova Iorque, que nós estamos a acompanhar. Portanto, a nossa intervenção nesta matéria, como em muitas outras, é pautada pelos referenciais de direitos humanos das mulheres e raparigas, desde logo a Plataforma de Ação de Pequim das Nações Unidas, que é a maior agenda programática da ONU, e a nível legislativo, aquela que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a CEDAW, que nós costumamos dizer que é o nosso manifesto, e que é ratificada pelo Estado português e que vigora na ordem interna. Se partirmos deste ponto, é fácil compreender que as nossas atividades no geral, e em particular na área das migrações forçadas, prendem-se com o importante trabalho de monitorização que fazemos, no sentido de aferir que os compromissos assumidos pelo Estado português estão a ser cumpridos e no sentido de atuarmos quando não estão. Naturalmente, com base no conhecimento que temos, e este conhecimento vem sobretudo do terreno, portanto, a partir das organizações membro e enquadrado nos referenciais de direitos humanos que falamos, e fazemos-lo, portanto, essa monitorização em todos os espaços onde nos movemos, tanto em Portugal como a nível da União Europeia, através da nossa pertença ao Lobby Europeu das Mulheres e à Plataforma da Sociedade Civil da União Europeia contra o Tráfico de Seres Humanos. Ao nível nacional, a PPDM foi a primeira organização em Portugal, no passado mês de agosto do ano passado, a quando da escalada do conflito do Afeganistão, a apelar à integração de mulheres e dos seus filhos menores, e fizemos-lo porque estávamos em contacto direto com as instâncias competentes. Fizemos-lo a grande custo, foram semanas de muito trabalho para a equipa, estávamos em contacto permanente com redes internacionais de mulheres no terreno, nomeadamente as feministas afegãs, e a informação que elas nos faziam chegar era, como podem imaginar, muito, muito aterradora. Mobilizamos todos os esforços no sentido de trazer muitas delas para Portugal, articulando pedidos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com a Ministra do Estado e da Presidência e com os organismos da administração pública, designadamente o Alto Comissário para as Migrações. Fizemos um trabalho contínuo para fazer chegar pela Rede Internacional de Mulheres os pedidos de mulheres e das suas famílias ao Estado português. Algumas delas estão de facto cá e a sua integração nós acompanhamos de perto, e outras acabaram por ser acolhidas em outros países da União Europeia. Incontáveis outras, como sabemos, continuam no Afeganistão. Ao nível internacional e em relação à União Europeia em particular, têm sido inúmeras as ações de pressão e de influência, com várias cartas dirigidas a interlocutores das instituições europeias, no sentido das migrações e dos processos de refúgio que temos vindo a fazer. Tudo isto foi no sentido de criar estruturas organizadas, rotas seguras, que permitam a todas as pessoas, e nós sabemos que nesta situação designada, às mulheres e às raparigas, não serem suscetíveis ou pelo menos diminuir consideravelmente o risco de vir a cair em redes de tráfico, que sabemos para fins de exploração sexual, e a nível internacional, e porque está neste momento a acontecer, como disse, a 66ª sessão da Comissão sobre o Estatuto das Mulheres das Nações Unidas, a CSW, e no momento em que o mundo enfrenta vários desafios, incluindo as rápidas mudanças climáticas, as pandemias, os conflitos, a violência contra as mulheres, e dentro dos conflitos é de assinalar, e nós temos vindo a fazê-lo, estamos a falar aqui do Afeganistão, mas também do Iraque, da Síria, da Líbia, do Iémen, do Myanmar, da África subsaariana, do norte dos Camarões,
do Congo, da República Centro-Africana, do Sudão e do Sudão do Sul, e agora sim também a Ucrânia. São tantas e tantas mulheres e crianças que estão a ser deslocadas das suas casas, a enfrentar a fome, a tornarem-se vítimas de violência, da violação, do tráfico de seres humanos, da prostituição e da pornografia e daquilo que é e nós conhecemos como o terrorismo sexual da guerra. E nós sabemos demasiado bem, são as mulheres que suportam o peso de todas as guerras, os seus corpos são os campos de batalha em que os seus perpetradores reivindicam a vitória. E são elas que suportam os desastres ambientais e climáticos e que ainda assim constroem as comunidades e são os pilares das famílias. E todas estas mulheres são muitas vezes deixadas para trás. O que nós fizemos foi apelar recentemente ao secretário-geral da ONU para organizar um fórum extraordinário durante a segunda semana da CSW sobre as mulheres, a paz e segurança, e pedimos-lhe ainda que convidasse organizações de mulheres das zonas de conflito, particularmente agora das mulheres da Ucrânia, para ouvir aquelas que são as suas preocupações e para estabelecer um diálogo aberto. O CACUS da Europa da América do Norte, da CSW, onde nós pertencemos, apelou à consulta das organizações de mulheres da sociedade civil para a construção da paz sustentável e sobre a sua participação em todas aquelas que são as etapas das negociações de paz e dos processos de resolução do pós-conflito. Naturalmente, saudamos os esforços que foram e que continuam a ser feitos e o papel que o Acnur tem de desempenhar, mas pedimos e reivindicamos mais recursos para responder à crise de refugiados na Ucrânia. Sabemos que se espera até que 4 milhões de pessoas fujam da Ucrânia, a maioria das quais mulheres e crianças, e portanto reivindicamos atenção especial, incluindo proteção e serviços, que devem ser dados aos idosos, às pessoas com deficiências, às minorias e a todos os outros grupos vulneráveis. E aqui nós sabemos bem demais que as mulheres e as raparigas se encontram tão frequentemente no fundo de todos estes poços. Obrigada. Obrigada. A minha próxima pergunta é dirigida à doutora Ana Cansado, que aproveito para me desculpar pelo erro na introdução. O que interessa é que a sua área de especialização é a de igualdade de género e o seu contributo vai ser fundamental neste webinar. E nesse seguimento, a minha pergunta é direcionada na Convenção de Istambul, porque esta menciona a necessidade de reconhecer a violência de género como um motivo de perseguição válido para se requerer proteção internacional. Na sua opinião, será que, na prática, os Estados-parte têm reconhecido a violência de género como tal na análise dos pedidos de asilo? Obrigada, Mel. É uma pergunta desafiante, porque de facto reconheço a Convenção de Istambul como um dos instrumentos fundamentais e que muito contribuiu para conseguirmos não só, por um lado, explorar e definir melhor o que é este conceito de género e qual é a necessidade de falar da violência especificamente contra as mulheres, porque normalmente os instrumentos internacionais não procuram essa especificação, mas depois não conseguimos perceber exatamente nem focar onde é preciso às vezes uma intervenção mais detalhada e mais cuidada, e a Convenção de Istambul de facto veio trazer definições claras e contribuir muito. Objetivamente não posso dizer que tenha sido suficiente ou tenha sido suficientemente cruzada com as matérias do direito de asilo e das questões até das migrações em geral, na medida em que uma das coisas que a Convenção de Istambul nos diz é que é preciso empatia, e empatia no sentido de não se pode ter a expectativa de que se fale de temas tão sensíveis como são, por exemplo, a perseguição em função da orientação sexual, questões relacionadas com o perigo ou o risco da mutilação genital feminina, os casamentos forçados, todas essas práticas que se enquadram no conceito de práticas nefastas contra as mulheres e meninas. Não é fácil, quando se pede ajuda, provar estas situações no concreto e, portanto, rever conhecido o seu direito à proteção. Mas também não é fácil outra coisa, que eu acho que é um trabalho que nos cabe a nós, e muito da minha investigação, do meu trabalho tem sido com grupos de mulheres não organizados, digamos assim, grupos de discussão informal, uma prática de acolhimento diferente, mas muitas das discussões não é fácil abordar, independentemente da nossa origem, assuntos que são tidos como pessoais, como íntimos, com pessoas que são agentes da autoridade ou forças da autoridade ou mesmo desconhecidos, porque muitas vezes até no acolhimento feito por civis são pessoas que nós não conhecemos. Há a barreira linguística, obviamente, mas também há esta barreira que é preciso ultrapassar e encontrar formas de que os tratados têm que começar a clarificar, que não se pode ter expectativas de que as pessoas, e neste caso eu concordo com a Diana, as mulheres e meninas que são mais vulneráveis e menos, como sabemos, menos habituadas ao enfrentamento público, à discussão, ou até às vezes ao conhecimento destas regras e destas leis,
estejam preparadas para, quando enfrentam estes processos migratórios, conseguirem apresentar toda a documentação, todos os esclarecimentos necessários e até ter a abertura para falar sobre estas situações. E, portanto, se eu acho que sim, que a Convenção de Istambul é um instrumento fundamental, não faz o suficiente para conseguirmos que depois, na prática do acolhimento, na prática da proteção, se respeite a individualidade de mulheres e meninas e se respeite a dificuldade que é, por vezes, abordar determinados assuntos com pessoas que acabamos de conhecer. Excelente ponto de vista, concordo. Muito obrigada. De seguida, a minha questão é para a Emmeline e eu questiono se o que acha, na sua opinião, se as mulheres são um grupo social específico e o que levou a esta interpretação e qual a sua importância para o direito de asilo e o direito das mulheres. Muitíssimo obrigada por essa questão. Realmente e houve e ainda há uma discussão com relação a essa ideia de colocar mulheres num grupo social específico. Importa aqui também, e acho que vai ao encontro da própria ideia desse episódio, perceber que a origem, e em boa verdade, como quase toda a legislação existente, a origem de grande parte das políticas públicas que depois levam à criação de determinadas legislações tem por base uma visão masculina. E por isso volto a ressaltar a ideia da importância de uma perspectiva de gênero e, mais especificamente, de uma perspectiva feminina, se quisermos, para determinadas matérias. E foi exatamente também o que aconteceu com a Convenção de Istambul. Desculpem, a Convenção de Genebra. Como estava ouvindo a Convenção de Istambul, fiquei com ela na cabeça. Mas estamos a falar agora da Convenção de Genebra, que é essa Convenção de 1951, que tem a sua grande importância exatamente por, pela primeira vez, definir de uma forma homogênea quem seria ou não considerada uma pessoa refugiada. E, efetivamente, a definição da Convenção de Genebra diz que a pessoa refugiada seria aquela que não pode ou não quer voltar para o seu país de origem ou de residência habitual devido a um fundado temor de perseguição devido a 5 razões: a sua nacionalidade, a sua raça, a sua religião, a sua opinião política ou a pertença a um grupo social específico. Efetivamente, a ideia inicial de grupo social específico estava relacionada com características que faziam com que determinadas pessoas poderiam ser entendidas como um grupo. E essas características estavam ligadas à sua origem, ao seu estilo de vida e às suas condições. Portanto, se pensarmos de uma forma clara, efetivamente, há tanta variedade entre mulheres e meninas que não podemos dizer que todas as meninas têm a mesma origem, e seria impossível dizê-lo. Todas têm o mesmo estilo de vida e todas têm as mesmas condições. Isso não seria verdade. Por isso, por muito tempo, seja a questão das mulheres e meninas de um lado, seja a questão das comunidades LGBTQI do outro, elas não eram colocadas como um grupo social específico. Isso fazia com que a sua proteção fosse realizada por outras razões, ou pela nacionalidade, ou pela raça, que hoje fala-se mais em etnia, ou por uma opinião política. A grande questão é, e com relação a perseguições específicas por causa de violência de gênero e até violência sexual de gênero, como nós conseguiríamos, então, proteger? Porque não era uma questão de nacionalidade, opinião política, às vezes até poderia ser, mas às vezes não era. Portanto, onde estaria essa proteção? E de forma a tentar, então, abranger as mulheres como um todo, foi-se, então, estendida a interpretação de grupo social específico para mulheres e meninas e também para as comunidades LGBTQI+. Se é o mais acertado, pode ser que não, mas também acho que foi a resposta mais adequada para o que temos. Caso contrário, implicaria fazer a alteração da própria convenção, o que apenas poderia levar a deixar ainda mais longe uma proteção que era urgente e necessária. Por outro lado, se refletirmos agora de um ponto de vista mais abrangente, se quisermos,
as mulheres acabam por ser um grupo social específico no que toca à sua perseguição. Ora, é o facto e simples facto de serem mulheres que faz, por vezes, que elas sejam perseguidas. E no âmbito da violência de gênero e da violência sexual de gênero, é exatamente essa fundamentação. Portanto, elas acabam sendo homenageadas, se quisermos, não pelas suas características pessoais, mas pelo seu agressor. E, nesse caso, valeria, então, fazer uma proteção como um grupo e garantir que essas mulheres, portanto, obtivessem essa proteção internacional por uma razão específica, pelo facto de serem mulheres, de serem perseguidas como tal e de sofrerem violência como tal. Portanto, este foi um grande passo, sim, em prol do avanço e da evolução do direito de asilo e, sobretudo, do direito das mulheres a serem não pelo facto de serem homogeneizadas num grupo, mas pelo facto de ser reconhecido que, pela simples razão de serem mulheres, elas podem ser perseguidas e podem ser vítimas de violência. Por isso, há uma necessidade de proteção específica. E por isso, eu diria que é, sim, importante, do ponto de vista do direito dos refugiados e do direito das mulheres, essa proteção. Eu gostaria muito de um dia ver escrito que uma razão de perseguição seria o gênero e o sexo, e não apenas a pertença a um grupo social específico, porque seria, se quisermos avançar na discussão, concordar com o perseguidor, mas para fins de proteção, pelo menos conseguimos garantir nesses termos a proteção, e importa também mencionar que essa proteção e essa interpretação tem por base o Manual de Procedimentos do Acnur, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e ainda, sendo um soft law, portanto, sendo um manual de orientações, ainda encontra resistência de muitos estados, mas para já é já garantida uma proteção nesse sentido, o que, para nós que queremos garantir o direito das mulheres, é importante, mas acho que não devemos ficar por ali e que devemos continuar a lutar para que o motivo de perseguição que apareça na convenção seja por escrito também o gênero e o sexo, e não apenas nacionalidade, etnia, opinião política ou a pertença a um grupo social específico. Muito obrigada. Obrigada a nós, muito obrigada. Bem, apesar das moderadoras terem muito interesse neste tema e terem muitas questões, vamos passar agora a palavra às nossas colegas do grupo de prática, que tenho a certeza que também têm questões interessantíssimas para colocar. Olá a todas, posso começar eu então. Antes de mais, muitíssimo obrigada a todas pela vossa presença, pelas partilhas muitíssimo importantes que nos trazem hoje. A minha questão é para a doutora Ana Cansado e prende-se com o seguinte: tendo presente o processo social da migração em função do género e atendendo aos traumas que muitas mulheres enfrentam ao longo de todo o processo migratório, que vai desde o país de origem até às condições muitas vezes precárias no país de acolhimento, a minha questão é: que medidas poderão ser inseridas em políticas e práticas migratórias por forma a fomentar a sua inclusão na sociedade civil e incorporação no mercado de trabalho? Obrigada. Obrigada, Eurina. Um grande desafio para responder assim brevemente, mas vou dar o meu melhor. Eu quando penso em políticas públicas, medidas de integração, nos últimos tempos tenho pensado em fazer um paralelo com aquilo que foi a opção de quando se transitou dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi tentar pensar um nível mais macro, ou seja, que medidas posso propor que qualquer Estado, independentemente da classificação que façamos dele, possa fazer. E nas questões da violência de género, acho que isto faz todo o sentido, e nesta questão do processo migratório, então, acho que sim. E daí que, se calhar, uma primeira proposta que eu acho que é importante seja em países ditos de acolhimento, seja nos países de origem ou de maior fluxo migratório, acho que precisamos de em todo o lado, proclamar o respeito pela igualdade. Acho que começar com esse valor, fazer perceber que todas as pessoas têm que ser tratadas com um mínimo de direitos, e o conjunto de direitos é um passo muito importante. E eu sei que estamos a falar sobre, e a Refugee Clinic é isso que nos move, a questão dos refugiados, mas eu
particularmente em algumas questões tenho que referir, e o Afeganistão foi um caso recente já mencionado e que me deixou bastante emocionada, foi pela resistência local que as mulheres fizeram. Houve grupos de mulheres que preferiram enfrentar os talibãs e são exemplos de coragem por se manifestarem por direitos, por quererem ficar no seu país e lutar. E eu acho que também faz parte do nosso trabalho não só acolher quem precisa de refúgio, mas de enaltecer muita coragem de quem fica e luta pelos seus direitos em situações tão complicadas que nós, criadas no Ocidente, não temos noção de como será enfrentar um regime como é o regime dos talibãs. Mas para além deste respeito pela igualdade, fazermos dele uma bandeira em todos os estados, em todos os lugares do mundo, acho que também é importante promovermos o combate aos estereótipos, porque eu penso que muitas vezes nós olhamos para os países e para as pessoas em territórios diferentes do nosso, mas às vezes até no nosso, com um conjunto de características que não são necessariamente reais. E, portanto, combater os estereótipos, construir discursos em que as mulheres não são necessariamente mais frágeis, não são menos capazes ou mais vocacionadas para determinadas condições que as colocarão de certo numa situação de fragilidade. Portanto, procurar perceber e descobrir características comuns, características que fortaleçam e que enalteçam as características reais das pessoas e desconstruir estes estereótipos que são, na verdade, o que legitima regimes de poder desiguais entre homens e mulheres e, portanto, todas as questões de violência que dessa desigualdade de poder emergem. Existem também outros estudos e eu espero, não daqui a muito tempo, poder contribuir com algumas propostas mais concretas, mas a nível de políticas públicas há imensas medidas que se podem pensar, medidas fiscais e outras, mas que façam de facto um combate àquilo que é a desigualdade salarial, aquilo que é a desigualdade de estatuto entre homens e mulheres e que mais uma vez são as questões que vão contribuir para esta vulnerabilidade e que é preciso desconstruir para que as relações sociais, que também a Ariana indicou no desafio, sejam relações mais igualitárias e menos propensas a que haja desequilíbrios e violências. Por fim, acho que nas questões do acolhimento em particular, aquilo que eu muitas vezes sinto, até por experiências e contactos que vou tendo, é preciso rever e repensar o ensino da língua. Uma das questões que eu acho que muitas vezes que os Estados asseguram, mas não da maneira mais correta ou da maneira que produz efeitos melhores, é o ensino da língua do país de acolhimento. É preciso repensar se a sala de aula é o sítio ideal para fazer esta promoção do ensino da língua e até que ponto, e com isto que termino, não seria interessante promover e valorizar aquilo que se chamam os peritos de experiência, pessoas que estão a residir no país há mais tempo e que possam de facto ser valorizadas enquanto profissionais, não só de tradução, que muitas vezes o são por falta de outro tipo de pessoas e, portanto, valorizá-los, também como potenciais promotores do ensino da língua e qualificar estas pessoas para que possa ser feita uma aprendizagem mais rápida, mais eficaz, porque eu penso que esse tem sido um dos grandes problemas. E depois só queria realçar também o exemplo de algumas iniciativas inovadoras. Eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Susana, que trabalha na Cruz Vermelha Portuguesa e que tem tido um projeto muito giro no acolhimento recentemente através do desporto, ou seja, pensarmos também em alternativas, porque estas pessoas não são pessoas frágeis, obviamente, e com necessidades específicas, mas não deixam de ser pessoas com interesses e gostos tão simples como o desporto, e promover a integração através da inclusão em equipas e em práticas cotidianas que normalizam a vida das pessoas, eu acho que é muito importante, ou seja, tornar mais este acolhimento mais natural e o mais integrador e respeitador possível e não algo que tem que se tratar à parte, um pouco fora da sociedade, que às vezes me perturba, e penso que seriam estas as medidas que eu tentaria propor e algumas legislativas que vamos ver como é que podemos no futuro falar sobre elas. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todas. Antes de mais, gostava muito de agradecer a vossa presença e eu dirijo então a minha pergunta à Diana Pinto, a quem gostaria de pedir que desse um bocadinho a sua opinião e relatasse a sua experiência em relação à dualidade da integração das mulheres e meninas refugiadas nos países europeus, porque se por um lado pode ser visto como um fator de emancipação, por outro também pode implicar dificuldades acrescidas, designadamente no acesso ao mercado de trabalho, dadas as diferenças culturais existentes e que estamos muitas vezes a falar de mulheres e meninas que não têm acesso à educação nos países de origem. Obrigada. Obrigada. Bom, talvez começar por dizer que todas as mulheres que são acolhidas em Portugal, na sequência de procedimentos de asilo, têm os mesmos direitos que todas as outras mulheres em Portugal. E é importante isto ser dito e repetido e reconhecido, porque isto não é verdade em todo o lado, e nem sempre é assim. E por outro lado, no que a Portugal respeita, e isto a ligar um bocadinho com aquilo que a doutora Ana disse agora, que eu acho que é muito interessante, que é que sabemos que, de acordo com o índice que analisa as políticas de acolhimento e de integração de vários países do mundo, o Migrant Integration Policy Index, Portugal é o terceiro país do mundo com as melhores políticas de integração.
atrás apenas penso que da Suécia e da Finlândia. Mas tem falhas, e uma das falhas é justamente a questão da educação. A educação e a saúde são os dois parâmetros em que Portugal fica mais baixo. A abordagem de Portugal à educação intercultural está a melhorar, mas ainda está atrás dos principais países nórdicos e dos destinos tradicionais. E ao nível da saúde, tal como está dos países do MIPEX, Portugal melhorou lentamente o acesso à informação sobre os cuidados de saúde, com políticas que são ligeiramente mais favoráveis até 2019. Principalmente no que diz respeito à literacia em saúde, para refugiados, naturalmente. E isto pode, e deve, e devemos atingir melhores resultados. Sabemos também que uma das formas mais eficazes de exponenciar a integração das mulheres imigrantes, e aqui, para falar um bocadinho de qual é que é a minha experiência, é aumentando naturalmente o apoio e, portanto, não só, mas também o financiamento à criação de organizações de autorrepresentantes, como é o caso de duas das nossas organizações, as MENO, que é uma associação de mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, e a Associação de Mulheres Cabo-Verdianas na Diáspora em Portugal. O que nós sabemos e o que a experiência nos diz muito claramente é que a organização de mulheres em volta dos seus interesses e em defesa das suas pautas comuns é uma força muito poderosa. Nós sabemos que existe naturalmente uma discriminação estrutural, que é movimentada pela xenofobia e frequentemente pelo racismo também, e que o caminho em frente não é sempre muito claro. Mas mulheres organizadas são poderosas porque têm das ferramentas e têm do conhecimento necessário para fazer frente a estes e aos outros desafios. Em 2018, nós recebemos no Centro Maria Alzira Lemos, que é a nossa sede em Monsanto, em Lisboa, a Iman Bugaigis, que é uma companheira fortíssima, é uma refugiada em Portugal, foi porta-voz da Revolução Líbia e do Conselho de Transição em 2011, e trabalhou como coordenadora entre a Human Rights Watch e os revolucionários líbios durante a Revolução. E com a mediação desta companheira, em outubro de 2018, fomentamos muitos espaços seguros de partilha entre mulheres refugiadas em Portugal, e apercebemos dos diferentes problemas que enfrentam, alguns que são imediatos para nós e que não nos surpreendem. E desde então, mas também muito antes disso, na PPDM temos estado em contacto com mulheres refugiadas de diferentes nacionalidades para perceber quais são as suas necessidades e para estudar as possibilidades de as apoiar, de forma a que se possam organizar enquanto agentes com autonomia e voz própria, de forma formal ou informal, dentro ou fora das instituições. Portanto, esta organização de mulheres autónoma, dentro dos conceitos das associações, mas também possivelmente fora deles, permite uma literacia e um autoconhecimento que depois vai potenciar a sua integração exponencialmente. E é uma das áreas onde nós trabalhamos mais e onde acreditamos que o nosso trabalho pode ser frutífero. Muito obrigada. Tendo em conta que a nossa colega Maria João Rezende não conseguiu estar presente, vou proceder a ler a pergunta dela, que é colocada à Emmeline, que é a seguinte: tendo em consideração, a título de exemplo, que as meninas e mulheres refugiadas apresentam índices mais elevados de pobreza menstrual e têm maior dificuldade em aceder a procedimentos de intervenção voluntária da gravidez e contracepção de emergência, apesar de estar, eu disse interrupção voluntária da gravidez e contracepção de emergência, apesar de estarem mais expostas a episódios de violência sexual, o que é que a comunidade nacional e internacional deve fazer para assegurar que os seus direitos sexuais e reprodutivos são respeitados, nomeadamente a nível jurídico? Muito obrigada, Amélia, por colocar a questão da Maria João Rezende. E, efetivamente, aproveito para também chamar a atenção, a Diana Pinto já falou sobre esse texto do blog, mas eu aproveito para reiterar. A Maria João Rezende, agora, no mês de março, escreveu para o grupo de prática um texto intitulado Direitos Sexuais e Reprodutivos e a especial vulnerabilidade feminina em contexto de migração forçada, cuja leitura aconselho vivamente, porque efetivamente toca em pontos essenciais, sendo um texto do blog, é um texto sucinto, portanto, para aquelas pessoas que não têm tempo, por vezes, de ler um artigo científico mais aprofundado e mais longo, eu acho que esse texto vem aqui trazer uma importante reflexão para esse tema, que é urgente e necessário, e não apenas para as mulheres de forma geral, mas, sobretudo, e indo ao encontro da questão, para o caso das mulheres migrantes forçadas.
Efetivamente, a minha resposta vai também ao encontro daquilo que já foi mencionado, seja pela Diana, seja pela Ana Cansado, que há uma necessidade de falarmos e pensarmos como a política de acolhimento está a ser realizada. Por um lado, pensando em o que nós temos feito que ainda não tem surtido o efeito necessário, de uma forma geral, mas também de uma forma específica. Não usando apenas, infelizmente, é o que se tem visto, a justificativa de, mas há uma cultura diferente, nós temos que respeitar a cultura. Temos sim de respeitar a cultura de cada pessoa em cada indivíduo, mesmo entre nós. O norte de Portugal não é igual ao sul e temos de nos respeitar, mas, sobretudo, de apresentar para essas diferentes mulheres as diferentes oportunidades e possibilidades que elas terão acesso por, nesse caso, serem acolhidas em Portugal, nomeadamente a interrupção voluntária da gravidez. Nós não temos de assumir que, por exemplo, por vir de um determinado país com uma determinada cultura, ela não se possa interessar em saber ou ter mais informações, por exemplo, sobre a interrupção voluntária da gravidez. Acho que é necessário aqui uma campanha, um awareness, se quisermos, portanto, um advocacy mais próximo, não para forçá-las a fazer, mas para dar a conhecer todas as possibilidades e oportunidades e direitos que elas têm por residir em Portugal, não sendo suficiente apenas dizer, vocês agora têm os mesmos direitos que os nacionais. Isso é o primeiro passo, mas para quem também já migrou, sabe que é importante muito mais do que saber que tem os mesmos direitos, saber quais são esses direitos de forma específica, de forma clara. Mais ainda, com relação à saúde de forma mais abrangente, as refugiadas, os refugiados também, mas nesse caso estamos a falar especificamente de mulheres e meninas, desde o momento em que requerem asilo até o momento em que já têm a declaração como refugiado ou como beneficiário de proteção subsidiária, são isentos de taxas moderadoras. Portanto, isso aqui também é um importante ponto, principalmente no que toca a consultas de rotinas ou tratamentos específicos que tenham de fazer no que toca à saúde sexual. Portanto, acho que seja outro ponto importante de esclarecimento. Por outro lado, a questão da própria participação de comunidades, e aqui concordo plenamente com o que a doutora Ana Cansado mencionou, a participação de mulheres, principalmente, que já foram acolhidas e que já passaram por esse processo de acolhimento / integração e que podem aqui servir como mediadoras nesse momento de transição e de chegada de novas mulheres. E desde explicar os direitos, mas também de mostrar quais são as possibilidades que essas mulheres têm no que toca ao acesso, por exemplo, a produtos de natureza menstrual, portanto, produtos íntimos, no que toca a consultas médicas, ginecologia, nomeadamente, a própria interrupção voluntária da gravidez. Portanto, há aqui uma necessidade de um esforço em conjunto e que acho que, por enquanto, ainda está muito fragmentada, e esse seria o primeiro ponto que acho que temos que direcionar as nossas forças. Mas também, e do ponto de vista jurídico, há outras formas de dar uma resposta, ou pelo menos tentar solucionar, nem que seja em parte, a questão da pobreza menstrual. Por exemplo, há estudos sobre o tal pink tax, a questão dos impostos rosas, de impostos específicos para produtos de saúde íntima feminina. Portanto, é necessário aqui uma participação maior do Estado para que mulheres que não tenham condições de aceder a esses impostos, sobretudo mulheres que estejam ainda em programas de acolhimento e que recebem valores ainda baixos durante o programa de acolhimento, possam aceder a esses produtos sem colocar em causa a sua própria manutenção. E, por outro lado, as próprias instituições, e até diria público e privadas, disponibilizarem de forma obrigatória nas suas casas de banho produtos de higiene pessoal. Não se esqueçam,
o papel higiênico é um produto de higiene e todos os estabelecimentos devem facilitá-lo. Por que não também facilitar produtos de higiene pessoal feminina? Portanto, acho que aqui há pequenas intervenções do Estado que seriam possíveis realizar, e que ainda estamos a falar, parece que ainda estamos a falar de anos para trás, quando na verdade nós falamos em acolhimento, pensamos em como a pessoa vai falar a língua, mas não pensamos como a pessoa vai sair de casa se estiver com um período e que não vai poder sair. Portanto, não temos que pensar, é importante ter uma visão abrangente, mas a questão da perspectiva de gênero, e volto para ela, é crucial para que consigamos fazer um acolhimento adequado. O acolhimento adequado inclui também a saúde sexual, reprodutiva e nesse caso, até íntima, de forma bastante geral, das mulheres. Importa também mencionar, e também para concluir, a necessidade de informações em todos os níveis escolares, exatamente para quebrar esse mito de que essa é uma conversa de mulher, são as mulheres que falam, tem que aprender com a mãe o que é, no segredo do quarto. Não, essa é uma conversa de toda uma sociedade e nós só conseguiremos trabalhar em conjunto, de forma coletiva, se quisermos, para dar respostas às questões ligadas aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e das meninas, porque as meninas também têm período, não nos podemos esquecer disso, porque depois também quase colocamos um limite etário. Não vamos falar isso com as meninas, vamos falar só quando elas tiverem 18 anos. Tarde. O período vem antes, portanto, aos 18 anos ela já tinha de saber. E aqui há essa, digamos, a possibilidade de melhorar instrumentos de soft law, sim, mas também o hard law pode intervir e, nesse caso, acho eu, e eu sou um bocado positivista também nessas matérias, acho que seja até útil, de forma a exigir que entidades públicas e privadas também possam participar nessa luta contra a pobreza menstrual, especificamente. Muito obrigada. Muito obrigada, Emily. Boa tarde a todas. Gostaria então de agradecer ao belíssimo painel que temos aqui presente hoje. A minha questão é dirigida à doutora Ana Cansado e então passo à questão. Uma vez que, de acordo com dados estatísticos, a percentagem de homens a quem é concedido o estatuto de refugiado é consideravelmente superior à percentagem de mulheres, em que medida é que considera que as diferenças culturais, nomeadamente a organização familiar, criam barreiras ao acesso do estatuto de refugiado a mulheres e raparigas, e como é que se poderia contornar tal situação? Obrigada. Obrigada. Mais uma vez não tenho uma resposta fácil, mas é interessante. Eu queria que se calhar começar por questionar a diferença cultural e se calhar um conceito que mais das áreas da sociologia, mas se não estaremos a falar de relativismo cultural e não exatamente de diferenças. Porque eu penso que até a própria noção de família, eu não quero entrar pelas áreas do direito, porque não é esse o meu papel, mas até a própria noção de família não é exatamente a mesma em todos os ordenamentos jurídicos e, portanto, temos que conseguir olhar para estas questões e estas definições de uma maneira diferente. Eu acho que os dados estatísticos dão nota de uma realidade que tem a ver com a socialização de homens e mulheres, que eu penso que seja global, mas que se olharmos só para Portugal percebemos que ela existe e que é real, e já foi abordado de certa maneira de outras perspectivas, mas por exemplo, quando nós de facto socializamos os homens para uma vida pública, para desportos coletivos, para a participação cidadã e política e educamos ou socializamos as meninas para a área do cuidado, para a área da maternidade, para a área da feminilidade, se quiserem, é um termo complicado, mas estamos a contribuir para, de facto, depois na vida adulta e nas diferentes sociedades, os dados sejam estes, não é? Ou seja, mas também quero dizer uma coisa, sendo um dado que eu acho que para os refugiados pode estar relacionado com aquilo que eu já mencionei, que é com a capacidade de expor a reserva íntima de algumas situações que para as mulheres não é tão fácil, porque consideramos mesmo, somos formadas para que seja da reserva íntima e, portanto, não conseguimos às vezes usar situações que nos assegurariam esse tal direito à proteção e ao refúgio, porque não é fácil abordá-las. Eu penso que quando pensamos nas questões
da cultura e das diferenças, acho que temos que pensar também naquilo que é a capacitação das pessoas que trabalham nesta área novamente, porque muitas vezes são os agentes que avaliam estas situações e estes casos que têm estereótipos culturais, e novamente esta palavra que eu acho que define muito do que às vezes faz a nossa formação de juízes de valor sobre as situações, são estereótipos. Nós, porque é uma realidade que a organização familiar de países islamizados é diferente, não podemos no nosso país assumir que então não terão os mesmos direitos que pessoas que são assegurados, como já foi dito, a todas as pessoas, independentemente de serem portuguesas ou não. E, portanto, acho que temos que trabalhar nestas duas frentes. Primeiro, conhecer melhor os outros e perceber até que ponto é que falamos de diferenças reais que são respeitáveis, ou que estamos a entrar neste jogo do relativismo cultural para negar direitos às pessoas, e eu acho que isso é muito perigoso e podíamos pensar nisso. Mas, por outro lado, reconheço que esta diferença é de facto de processos históricos e sociais complexos que não podemos também abordar assim muito facilmente. Só queria recordar um paralelo que durante muitos anos me apercebi, nos estudos migratórios normalmente as mulheres só eram abordadas e só eram estudadas nos processos de agrupamento familiar. O que mostra mais uma vez como nós somos muito atritos a estereótipos, não é? Foi preciso haver uma massificação, e eu penso que aí no nosso país pelo menos deveu-se muito ao facto de muitas mulheres migrantes virem completar graus de formação superior, portanto pós-graduações e doutoramentos, graus mais elevados, que nos obrigou a mudar o foco da análise para percursos migratórios liderados por mulheres e muitas vezes mulheres sozinhas, sem esta necessidade do tal reagrupamento familiar ou de uma situação familiar. Portanto, eu acho que na questão do refúgio, como muitas vezes é uma questão emergente, ainda não conseguimos olhar para ela e tentar perceber quais são os mecanismos exatos que fazem com que esta estatística ainda seja uma realidade, mas tentarmos perceber que muitas vezes é preciso também mudar o foco, não é, a lente, e perceber até que ponto é que não há aqui relativismo cultural ou não há um pudor dos agentes em perceber que os direitos e que as liberdades, e acho que no dia de hoje em Portugal faz-nos sentido falar nisto, em democracia, em direitos iguais e em liberdade, que deve ser assegurado a todas as pessoas que chegam às nossas fronteiras e que procuram nos seus percursos realizar esta coisa tão simples e tão bonita que é a autodeterminação e a liberdade. Muito obrigada. Olá a todas e muito obrigada às nossas convidadas pela vossa presença e contributo tão importante. A minha questão é para a Diana Pinto e tem a ver com algo que também já foi falado pela mesma, a situação vivida pelas mulheres no Afeganistão. Nós sabemos que há bem pouco tempo os talibãs tomaram o poder e têm medidas e políticas atentatórias dos direitos das mulheres, tentam anulá-las por completo. E o que é certo é que, devido também à invasão muito recente da Ucrânia, esta situação foi um pouco posta em segundo plano, já para não falar das outras situações em outros tantos países, que muitas vezes nem chegam a ser noticiados. E, portanto, o que é certo é que as mulheres afegãs continuam a ser violentadas e continuam a procurar asilo e estão a ter um tratamento bem diferente daquele que está a ser dado, por exemplo, às mulheres ucranianas que estão a fugir de um conflito armado. E, portanto, eu gostaria de saber qual é a opinião da Diana quanto a esta diferenciação que tem tido lugar e se esta diferenciação pode contribuir para nós percebermos que realmente a violência de género tem muito caminho a percorrer até ser percepcionada com a gravidade que precisa de ser percepcionada e se o facto de estarmos a falar de mulheres afegãs por um lado e ucranianas por outro pode ter aqui um peso, ou seja, o fator nacionalidade, será que tem aqui um peso também nesta diferença de tratamento? Obrigada. Obrigada. Bom, para começar, desde logo, sim, o combate à violência contra mulheres e raparigas tem invariavelmente ainda um longo caminho a percorrer. Lembrar, como já foi aqui falado, com todas as limitações que tem, nomeadamente ao nível da aplicabilidade, mas também da literacia do conhecimento dos nossos direitos. Mas a violência com base no sexo, a violência de género, é um motivo invocável para pedir de asilo. E nesta matéria em particular, a experiência que a nossa equipa teve não é talvez o que esperariam ouvir. Portanto, os procedimentos que estiveram em curso e a forma de trabalho com que nos deparamos em agosto com o governo, portanto, os compromissos dos agentes políticos, é o mesmo procedimento que evidenciamos agora no tratamento às refugiadas ucranianas.
Sempre tivemos uma linha de comunicação direta com os agentes governamentais nesta matéria, e apesar das muitas dificuldades, consideramos o trabalho produtivo, tanto em agosto como agora. Tanto no caso, portanto, das mulheres refugiadas afegãs e das mulheres refugiadas ucranianas. Importa muito, muito realçar que este é o caso de Portugal. E estamos a falar especificamente ao nível dos procedimentos de asilo e integração. Mas sabemos que esta não é a situação em todos os países da União Europeia, talvez até na maior parte dos países da União Europeia. E, infelizmente, em muitos países temos regimes que são efetivamente avessos e que no passado fecharam as fronteiras à população refugiada e requerente de asilo sob preceitos xenófobos, discriminatórios e sexistas, e que continuam agora a sê-lo também. Ou que o são menos, portanto, essa comparação que colocas na pergunta. E este é um fenómeno que tem várias dimensões, basta ver a cobertura mediática, e aqui em Portugal essa dimensão do fenómeno não é exceção, de forma alguma. Tratamos esta crise de forma materialmente diferente do que tratamos tantos dos outros conflitos desastrosos que enumerei no início da minha intervenção e que roubaram tantas vidas a tantas mulheres e crianças, e sabemos-lo muito bem, a cultura opressiva e discriminatória, patriarcal, sexista e xenófoba está bem viva. Apelamos agora, como fizemos sempre, à resolução pacífica deste conflito, e pela parte da PPDM não subscrevemos discursos irresponsáveis ou incendiários. A guerra é, afinal, um jogo dos homens, é decidida tão frequentemente por homens e com custos muito altos, muito elevados para a outra metade da humanidade. Portanto, não esquecemos as mulheres afegãs e sabemos que, efetivamente e felizmente, o governo português continua agora, neste momento, a receber refugiadas do Afeganistão, mesmo nestas últimas semanas. E é um trabalho de monitorização que continuaremos a fazer e continuaremos a fazer pressão para que assim continue. Ótimo, obrigada. Por fim, chegamos à nossa última questão, que também coloco às 3 oradoras, e que é a seguinte: nas rotas migratórias não é raro as pessoas serem alvo de tratamento degradante, no entanto, a violência direcionada às mulheres é normalmente de cariz sexual. O corpo feminino é instrumentalizado e usado contra a mulher, sendo isto especialmente visível em situações de vulnerabilidade, como é a da mulher refugiada. Associada a isto, existe também a questão da facilitação à imigração irregular, o tal smuggling, em que muitas vezes a sexualidade é usada como moeda de troca. Questiono então o que pode ser feito, ou o que está a ser feito, para travar estas redes de criminalidade, e o que acham que é necessário para endereçar as necessidades e os cuidados das mulheres vítimas destes crimes. Podemos começar com a Emily, sim? Muito obrigada. Muito obrigada, Maria de Andrade, por essa questão que é bastante ampla e, em verdade, bastante profunda, porque há respostas aqui que são e merecem uma atuação e uma resposta complexa e estratégica. No entanto, do ponto de vista dos estudos migratórios, eu diria que a resposta vai ao encontro daquilo que vem sido discutido desde 2015, mas também antes, mas principalmente depois de 2015, que é a abertura de novos caminhos legais para que as pessoas possam requerer asilo. E, efetivamente, enquanto houver a necessidade de chegar, obviamente, do ponto de vista do direito da União Europeia, e depois aquilo que é transposto para o direito nacional, que se torna o direito português, se houver necessidade que as pessoas cheguem ao nosso território para requerer asilo, efetivamente, para que elas possam fazer, acabam por usar outras vias que não são as mais adequadas, mas são as que são possíveis para que elas possam, então, recorrer à proteção. Efetivamente, existem formas, hoje, sim, existem, nomeadamente a reinstalação. Entretanto, a reinstalação, as pessoas já têm de ter o estatuto reconhecido no país onde já estejam a receber proteção e, preenchendo determinados critérios, poderão ser reinstaladas para Portugal. Portugal tem recebido pessoas que vêm de campos de refugiados do Egito e da Turquia, mas ainda assim não é suficiente, diria eu, para abranger os diferentes grupos que necessitam de proteção. Outras formas de caminhos legais e que estão previstas ao nível jurídico, nomeadamente a questão dos vistos humanitários, que tem
tido uma relutância enorme por parte dos Estados para a emissão desses vistos, a fim de que as pessoas possam, então, chegando no território, procederem ao efetivo pedido de asilo. E a famosa, porque infelizmente assim ficou nessas últimas semanas, proteção temporária. E importa aqui, deixe-me, por favor, fazer apenas essa distinção, porque tenho visto alguma confusão no que toca à proteção temporária e acho importante nós fazermos aqui alguns esclarecimentos. A proteção internacional, portanto, a definição mais abrangente, se assim quisermos, seria a proteção que um Estado dá a pessoas que não são seus nacionais, de forma a garantir que essas pessoas possam, então, ter alguns direitos, nomeadamente o direito à sua vida e à sua integridade, porque o seu estado de residência habitual ou de nacionalidade não consegue ou não pode garantir esta mesma proteção. Essa proteção, do ponto de vista da história, do próprio direito migratório, fazia-se do ponto do asilo político, portanto, os próprios Estados, no âmbito dos seus ordenamentos jurídicos, criavam regras para a proteção, e normalmente essa proteção estava muito ligada a questões políticas. Por exemplo, a própria Constituição portuguesa prevê a proteção, o asilo político para pessoas que lutem pela libertação nacional, por exemplo. Mas depois, com a adoção da Convenção de Genebra, temos aqui a definição do refúgio, que é esse asilo por questões bastante específicas, que nós já mencionamos, portanto, porque uma pessoa é perseguida pela sua nacionalidade, a sua etnia ou raça, sua religião, etc. Portanto, por características suas que levam com que um Estado ou um agente de perseguição faça com que essa pessoa tenha medo e não queira retornar ao seu país de origem ou de residência habitual. E, no âmbito do direito da União Europeia, em 2001, mais especificamente, foi então adotada, foi aprovada pelo Parlamento e pelo Conselho a diretiva proteção temporária. Estou a falar em 2001, ou seja, antes sequer, ainda estamos na altura do Tratado de Maastricht, foi logo depois do Tratado de Maastricht, portanto, ainda quando os Estados passaram, a União Europeia passou a ter aqui competências também no âmbito do asilo e, a partir de 1999, passamos a ter os tais planos quinquenais, iniciando por Tampere, portanto, de 1999 a 2004. E foi logo depois também salvo erro, era a Guerra da Bósnia. E a chegada de várias pessoas, sempre, vamos dizer, mais ali para a parte oriental, se quisermos, da Europa, chegada de várias pessoas nas fronteiras do que hoje conhecemos como União Europeia. E houve, então, a ideia de se criar uma proteção que não daria efetivamente o asilo ou o refúgio, como nós o conhecemos, mas daria uma resposta rápida para esse afluxo de pessoas que chegassem às fronteiras da União Europeia, permitindo aos Estados processarem com calma os pedidos de asilo que vão receber. Portanto, no âmbito português, e Portugal, logo em 2003, salvo erro, já tinha transposto a lei, e foi por isso que, da nossa parte, acabou por facilitar agora na questão da Ucrânia, porque nós já temos uma lei no ordenamento jurídico nacional sobre a proteção temporária, mas a proteção temporária não é o asilo. Existe a lei de asilo e existe a lei da proteção temporária. E qual a diferença, essencialmente? A proteção temporária, ela permite também uma autorização de residência para que as pessoas fiquem, mas essa autorização de residência, ela é apenas renovada no limite de 2 anos. Depois dos 2 anos, a proteção se extingue. Ou, caso o Conselho considere que já não há fluxo maciço de pessoas e suspenda a proteção temporária. Durante esses 2 anos, se as pessoas que estão sob a proteção temporária, elas podem requerer asilo, mas aí elas passam para o âmbito de aplicação de uma outra lei. No caso ucraniano especificamente, foi criada em Portugal, efetivamente, uma série de respostas, que também estão previstas na lei de proteção temporária, mas
acho que seja importante criar espaços de maior sensibilização na diferença das duas leis e também para permitir que quem esteja no âmbito da aplicação da lei de proteção temporária e, se assim o quiser, possa realizar o pedido de asilo e, a partir dali, também ser protegido no âmbito da lei de asilo. E, no caso da lei de asilo, deverá, então, cumprir os requisitos que a própria lei de asilo exige para que essa pessoa seja, então, declarada refugiada ou beneficiária de proteção internacional. E, apenas como forma de concluir a minha intervenção nessa questão, a proteção temporária é também uma forma segura de garantir a proteção das pessoas inicialmente, mesmo que o Estado não diga para já que irá garantir asilo, refúgio a cada uma dessas pessoas, mas garante pelo menos que elas permaneçam no Estado de forma regular, tendo acesso aos direitos em igualdade com os nacionais, naquilo que cada legislação o permite, e evita que as pessoas caiam em redes, não apenas smuggling, mas também tráfico, que temos aqui vários menores não acompanhados, meninas, e para mim foi um bocado também assustador. Isso, até partilho, foi uma conversa que tive com a doutora Ana Cansado, ver a quantidade de pessoas a pegar nas fronteiras meninas e mulheres sozinhas, o que, e quase como um pedido, há aqui uma necessidade de maior atenção e maior acompanhamento dessas mulheres e meninas que, em teoria, estão a ser trazidas para Portugal. Não pelas mulheres e meninas, mas pelas pessoas que estão aí buscá-las, se por um lado existe uma boa vontade, por outro lado, nós sabemos que existe também muita maldade nesse mundo e por isso a necessidade de acompanhamento para evitar que essas pessoas involuntariamente não caiam em redes de tráfico de seres humanos que se aproveitam dessas ondas de boa vontade para, infelizmente, fazer o que sabem de melhor, que é ludibriar, enganar e aproveitar-se de uma situação de vulnerabilidade. Portanto, muito obrigada novamente pela questão. Penso que então posso também dar a minha opinião. A pergunta é desafiante e acho que podemos abordá-la, por um lado, numa perspectiva de prevenção, e acho que a doutora Emily já disse tudo o que faz, tudo que é relevante do ponto de vista das alterações jurídicas, e eu penso que é mesmo preciso perceber como é que se podem facilitar os processos migratórios regulares, porque de certeza que haverá menos pessoas a procurar alternativas mais perigosas ou menos regulares e que por conseguinte tornam a situação toda mais difícil depois de normalizar. Mas queria também dizer que eu acho que, e até porque esta questão agora colocou-me a pensar, de facto foi uma preocupação ouvir as notícias e ouvir este elogio, este louvor à solidariedade que espontânea, que não quero de modo algum desmobilizar ou criticar, mas que me preocupa, até porque recentemente vimos, quando houve ações de solidariedade organizadas, foram criminalizadas. Tudo bem que estamos a falar de outros tipos de pessoas em fuga no mar, pessoas em fuga e em situações complicadas, mas de facto os tratamentos e a recepção, pelo menos da comunicação social, foi exatamente oposta, não é? Em vez de elogiarmos estes, para mim posso considerar heróis que pegaram em barcos e foram tentar salvar pessoas de morrer no mar, e esta reação agora de louvor de pessoas que pegaram um automóvel e foram à fronteira com a Ucrânia. Mas tirando esta crítica que merece análise mais profunda, e não é agora o momento, ela leva-me a um ponto que eu acho que é importante, que é como combater estas redes de smuggling e de tráfico. Eu acho que a única maneira de combater uma rede negativa é com uma rede positiva, então construir uma rede de solidariedades legal, capacitada e que possa intervir organizadamente. Eu não me oponho, pelo contrário, toda a minha experiência foi em ativismo feminista da sociedade civil. Eu acredito verdadeiramente que estas redes são importantes para se conseguir uma transformação social real e profunda e, portanto, questionar aqui que passos podemos dar no sentido da capacitação e da legalização de uma intervenção social organizada que possa, em momentos de crise, também ajudar e facilitar os processos migratórios, mas de uma maneira organizada, transparente e segura, porque eu penso que de facto esse é o fenómeno que muitas vezes nós não conseguimos perceber, é que de facto
há vontade, há disponibilidade, há solidariedade entre as pessoas, ela precisa de facto de ser capacitada, organizada, de modo a de facto não corrermos riscos e não haver aqui outros perigos. Depois, acho que quando pensamos na questão do acolhimento, acho que é preciso mais respostas. A Diana já falou e conhece melhor o cenário de Portugal e mesmo europeu, mas eu recordo que das situações que eu conheço de violência sexual especializada temos muito pouco. De facto, a PPDM tem sido líder nos processos de trazer respostas a este nível, mas quando associamos, e muito aquele conceito da interseccionalidade, as questões, por exemplo, da violência contra mulheres e mulheres migrantes, a fundo conheço a experiência da APF com o Alto Comissariado aqui em Lisboa, que de facto procurou ter uma equipa especializada que consegue cruzar estas especialidades da questão da saúde sexual e reprodutiva e da questão de trabalhar com pessoas migrantes. Precisamos de facto de explorar, estudar e multiplicar, porque acolher também é dar respostas com qualidade e com quantidade suficiente para as pessoas que estamos a receber. E só para terminar, eu queria vos dizer, porque senão não era também honesta comigo, e dar os parabéns, porque eu acho que há um pequeno passo que muitas vezes ninguém valoriza, mas que se chama o grupo de prática da nova Refugee Clinic. Eu acho que é de louvar o empenho destas jovens estudantes em dispor do seu tempo para, com o apoio da doutora Emeline, darem uma resposta assertiva, uma resposta rigorosa, mas que apoia pessoas em necessidade e que provavelmente nas respostas públicas, nos reportes oficiais, não conseguem a empatia que vocês têm, a dedicação que vocês têm. Portanto, a minha última palavra é, de facto, parabéns para este grupo de prática, porque eu acho que vocês são fundamentais no acolhimento e em tornar boa a prática portuguesa de acolhimento. Obrigada pelo vosso trabalho. Pronto, este seria o momento em que todos bateríamos palmas se estivéssemos no evento presencial, a começar por subscrever as últimas palavras da doutora Ana, naturalmente. E sim, pronto, nesta crise em particular de migração forçada, nós demos o alerta logo no 8 de março, mesmo antes de saírem as primeiras notícias que falavam do risco de tráfico nas fronteiras ucranianas. Fizemos-lo à imagem do que fizemos com o Afeganistão, porque tínhamos estes contactos com as redes internacionais feministas e as organizações no terreno, que nos alertaram assim que começaram a ver os primeiros sinais daquilo que, na verdade, nós, se pensarmos seriamente sobre a questão, já imaginaríamos. Portanto, o que nós estávamos a enfrentar era um fluxo migratório altíssimo de mulheres e crianças numa situação de vulnerabilidade. Portanto, sendo sensatas e realistas sobre o mundo em que vivemos, não foi assim uma surpresa tão grande. Mas sabemos, naturalmente, que as redes transnacionais de mulheres organizadas são, então, uma arma muito poderosa em momentos como estes e que nos permitem ter estes conhecimentos de antemão. Verificamos com agrado que Portugal, pelo menos, levou este alerta com alguma em consideração e que foram implementados, tanto em Portugal como na União Europeia, procedimentos claros de despiste e de alerta para situações que são passíveis de serem consideradas tráfico. Portanto, esta é a perspectiva de género, este é o recorte de género de que tanto falamos e que é tão necessário e é tão urgente. Tanto o Estado português, lá está, como a União Europeia tomaram esta dimensão, desta vez, pelo menos, e esperemos que isto seja um precedente. E lá está, nós sabemos muito bem que mulheres e raparigas são o mais caro bem de mercado. O nosso corpo, e quanto mais novas, melhores. Portanto, o turismo sexual e a indústria do sexo beneficiam monstruosamente de situações de conflito e de desagregação da ordem. Nós também ficamos contentes pelo voluntarismo da sociedade civil, porém, o voluntarismo, se acontecer separado da organização e da organização dos procedimentos de formas reguladas e de formas verificáveis e de formas que estejam passíveis de receber qualquer tipo de accountability, como as minhas colegas falaram antes, é um voluntarismo que pode ter e que certamente terá e frequentemente tem consequências muito negativas. Portanto, há muito a fazer, há muito que temos vindo a fazer, o caminho continua para a frente e continuaremos na nossa luta comum. Obrigada. Muito obrigada a todas pela vossa intervenção e pelas vossas palavras. Chegamos então assim ao fim do nosso segundo episódio. Sim, eu também queria agradecer muito sinceramente a todas as oradoras. O vosso contributo foi importantíssimo e tenho a certeza que toda a gente que assiste a este webinar vai sair daqui muito mais informada acerca destes temas e muito mais alerta também. Portanto, muito obrigada mesmo. Adorei todas as participações, fiquei super esclarecida e tenho a certeza que todas as minhas colegas também. E mais uma vez, muito obrigada. Nós ficamos todas agradecidas e convidamos, portanto, a quem nos ouve
para acompanhar os episódios, este e os futuros do Asilo na Prática. Espero que virem os nossos fãs e nos acompanhem daqui para frente. Muito obrigada e até à próxima. Até à próxima.